Então, vamos lá. Desde muito cedo eu tive contato com a ansiedade. Nos meus 8 anos, problema em casa, meu pai bebia, tinha essas coisas. Então, desde cedo, muito ansiosa. E eu comecei a ter sintomas físicos, de tipo, eu ficava ansiosa, eu tinha dor de barriga, eu não conseguia comer, sabe? Caramba. E aí foi 8, 9, 10, 11 anos eu tive a minha primeira crise de ansiedade, que na época eles trataram como epilepsia. Caramba. Então, tipo, eu comecei a ir para os neuros e aí eles faziam, nem sei os nomes, acho que é tomografia, não sei os negócios da cabeça, e tipo, não achavam nada, nada assim, nada que comprovasse que era epilepsia. E por que que eles achavam? As minhas crises são crises, hoje em dia eu acho que dá para considerar crise de ausência. Então eu tinha apneia e aí eu apagava. Só que eu ficava assim. E aí se me chamava, eu te olhava e eu não Meu respondia. Deus. Isso diz a minha mãe, né? Porque eu Imagina o não sei o que desespero, né? acontecia. Aham. Não, minha mãe passou por cada uma que, olha, abençoada demais. E aí o que acontece? Eu comecei a tratar, eu lembro que na minha cidade não tinha, eu tinha que ir até Floripa tratar. Com 11 anos, aí a gente pegava uma van, uma ambulância com várias pessoas doentes, Meu ia pra lá. Deus. Ficava numa casa de... Não era uma casa de repouso, era uma casa lá para as pessoas do De SUS apoio, lá e né? tal, casa de Aham. apoio, exato. Uhum. E aí, para tratar, para identificar o que era, não encontrava. Com 12 anos, eu tive uma crise. Eu fui viajar com a minha mãe para Floripa, ela foi trabalhar para uma família. E aí, eu fui para a praia com eles. Quando eu voltei, eu tive uma crise séria. E aí, ali, eu comecei a achar que fosse algo espiritual, porque eu vi um vulto preto Meu desse lado. E aí, eu Deus. apaguei. E aí, eu fiquei 12 horas desacordada. E quando eu voltei, a minha mãe estava segurando a minha mão, assim, rezando. Eu olhei para ela e falei, mãe, te amo. Tipo, acordei e falei, mãe, te amo. Eu falei, você não tá sentindo esse cheiro? E para mim era o perfume que a minha avó usava. Meu Tipo, Deus. sabe, minha avó era viva nesse tempo ainda. E ela, não, não tem cheiro nenhum. E aí eu, tipo, vomitei assim e tal. Tá, ali para mim era algo espiritual, só que eu só fui ter consciência depois disso, que poderia ser. Aham. Esqueci aquele episódio, fui vendo, aí eu comecei a tomar tal de carbamazepina lá, porque achavam que era epilepsia e tal. Aí foi nos 16 anos, que foi quando eu tive a penúltima lá, a Uhum. crise, eu consultei com o neuro, e aí eu já estava mais consciente das coisas que estavam acontecendo. Aí, nesse meio tempo, eu não queria mais tomar aquele remédio, porque eu não sentia que nada mudava, eu continuava ansiosa, e além disso, os meus pais falavam, não, você não pode ir para tal lugar, você não pode ir com seus amigos, porque você vai ter um ataque, que eles falavam, né? Você vai ter não Uhum. sei o quê. E aí aquilo foi me cansando tanto, que aí eu cheguei para o neuro, que acho que ele era psicólogo também, não sei falar. E aí ele começou a fazer perguntas para minha mãe. Ah, e para mim, assim, até que a gente chegou na pergunta dele. Meu pai, naquele tempo, eles já eram separados, mas ele me visitava ainda. E ele me estressava muito com essas questões e tudo mais. E aí ele falou, ah, e o pai dela que visita, não sei o quê. E aí eu fiquei muito estressada naquele momento. E ele olhou para mim, para minha mãe e falou, por que que você aceita ainda o pai dela? Aí ela falou, não, por causa dela, né? Porque ele é pai dela e tal. Eu falei, mas, meu, para mim não precisa. Eu falei assim, tipo, não precisa dar um tempo inteiro, ele me irrita demais, né? Mas em qual sentido que ele te irritava, assim? Nisso, de não me deixar sair, de não me Ah, deixar tá. viver. E, cara, quando ele bebia, ele era outra pessoa, Putz. sabe? Ele Aham. tocava em pontos, em gatilhos muito ruins, sabe? Enfim, coisas bem pesadas, assim. Eu passei por coisas bem pesadas com ele. E eu ainda digo que foi mais leve. Os meus irmãos foram ainda mais, sabe? Eu peguei a parte final ali que hoje em dia eu entendo muito, porque a realidade deles era outra, sabe? O Uhum. amor que eles receberam era outro. Então, hoje em dia, isso está muito bem resolvido. Eu amo meu pai, a gente se encontra. Esses dias a gente estava juntos, Ninguém pode dar o que não mas, teve, né? pô, não tem como, sabe? Mas naquele tempo, enfim, foi isso que aconteceu. E aí ele olhou para minha mãe e falou: Bom, deixa um tempo fora, separado, assim, ver de vez em quando e tal. Foi isso que aconteceu.